Meu intuito com esse vídeo é fazer um resumo sobre todas as obras que se passam antes do primeiro episódio da série clássica de Doctor Who, Unearthly Child, começando com a primeira obra, que seria Report on Terms Work, do livro Doctor Who, Times and Lives. É um reporte, um relatório estudantil do doutor, e mostra claramente que ele falhou nas aulas de direção, sendo impossibilitado legalmente de dirigir uma TARDIS. Informação útil futuramente. A segunda obra seria a introdução do livro Doctor Who, The Time Lord Letters, que contextualiza a história do doutor e sua terra, Gallifrey. Gallifrey, o brilhante mundo dos sete sistemas, era a casa dos ancestrais e poderosos senhores do tempo, os Time Lords, né? Nos velhos tempos, liderados pela quase figura mística de Rassilon, eles descobriram os segredos da viagem no tempo-espaço. Foi um engenheiro estelar Ômega que providenciou o imenso poder necessário para emprestar a aplicação prática das teorias de Rassilon. Como seus resultados do anteriores envolvimentos nos assuntos de outras raças, como Minions, que é uma raça alienígena, os senhores do tempo desenvolveram uma política de não intervenção. Eles iriam observar o universo, mas não se envolver. Alguns senhores do tempo sentiram que isso seria um erro e queriam um papel mais ativo no universo, explorando e experimentando outros tempos e lugares. Um deles foi o Doutor. Isso é importante para entender por que que ele decidiu sair de lá, o que está acontecendo, qual é a situação de Gallifrey, para contextualizar mesmo a história. Em sua juventude, quando ele deixou Gallifrey, ele era um homem mais velho. Pode ser meio confuso, parece estar errado, mas não. É porque as primeiras, as primeiras regenerações dele eram homens mais velhos mesmo. O mundo que ele deixou para trás mantinha memórias para ele, no caso Gallifrey, com sóis gêmeos brilhantes em um céu laranja-fogo. Gallifrey tinha dois sóis e o céu de Gallifrey era alaranjado, segundo o texto. Todos os textos que falam de Gallifrey falam a mesma coisa. Foi apenas em Gallifrey que ele atendeu a Academia Prydon, lecionado por Cardinal e futuro presidente Borussia, e o doutor graduou como membro interino do Prydonian Chapter, e um de seus contemporâneos era o mestre, ou Master, como dizem na série, e o Rani. Ambos também deixaram Gallifrey e ambos se encontrariam com o Doutor de novo futuramente. As primeiras aventuras do Doutor foram não planejadas e em grande parte aleatório, devido ao fato de ele ter roubado uma tarde com um sistema de orientação faltando. Porém, isso também foi uma vantagem, que significa que os Senhores do Tempo foram impossibilitados de o rastrear e o levar de volta para Gallifrey. E não foi e não foi rastreado até ele ser forçado pelas circunstâncias chamar seu próprio povo por ajuda e eles o encontraram. Quando ele conseguiu, quando eles conseguiram, o doutor foi colocado em um tribunal por seus crimes, interferindo em assuntos de outras raças. Sua sentença, no entanto, foi relativamente suave, uma forçada troca de aparência e exilado na Terra no fim do século XX. Quando seu exílio foi suspendido, recebendo a ajuda do Doutor contra Ômega, ele retomou suas viagens. No caso, o povo, né, de Gallifrey recebeu a ajuda do Doutor contra o tal Ômega. Ele retomou suas viagens, mas agora eles estavam frequentemente à disposição e à espera da chamada dos Senhores do Tempo, e até mesmo retornou a Gallifrey em diversas ocasiões. Era, apesar de tudo, sua casa. Gallifrey era a casa dele. Porém, a gente sabe que não é onde ele nasceu. Era, apesar de tudo, sua casa. Até a última grande guerra do tempo, a Time War. Alguns dizem que o Doutor esteve envolvido no ponto de partida da guerra, enviados pelo Senhor do Tempo para prevenir a criação dos Daleks. Ele falhou, mas um milênio mais tarde foi o Doutor que trouxe o fim à guerra. Por um momento, o Doutor foi o único sobrevivente, o último dos Senhores do Tempo. Devastado e desolado, acredita-se que Gallifrey foi destruída na última grande guerra entre os Senhores do Tempo e os Daleks, mas rumores persistem que podem de alguma forma ter sobrevivido. Se sim, é apenas questão de tempo até o Doutor descobrir. Essa resposta a gente vai ter mais futuramente também. Bem futuramente, vai demorar bastante. Academic Progress, que também é da obra Doctor Who The Time Lord Letters, que pode se colocar seguidamente do contexto, né?
O texto anterior foi só uma contextualização da história do doutor e da história de Gallifrey. Agora realmente se passa na linha do tempo do doutor, né? São dois textos. No Academic Progress são dois textos. O primeiro texto. Esse texto revela que o doutor, em seus tempos de escola, enviou uma carta-resposta a Borussia sobre identificação escolar de Theta Sigma. O Borussia era chefe da Croydon Academic e futuramente presidente. Isso pois o presidente eleito ficou ausente, com isso o doutor foi eleito, porém renunciou a favor de Borussia. Agora a carta agora a carta-resposta do doutor sobre identificação de Theta Sigma, que é o texto 2. Texto 2, a carta. A carta revela seu descontentamento em seu progresso estudantil e sua discordância em relação às suas brincadeiras. A carta também faz menção a um trabalho de engenharia temporal relacionado e realizado pelo doutor e desaprovado por Borussia devido a problemas tonais. Bom, gostaria de acrescentar que se quiserem ler os textos aprofundadamente, pausem o vídeo. O meu intuito aqui é fazer um resumo dessa obra gigante, por isso fica impossível de ler cada texto detalhadamente pela quantidade enorme de números de obras que tem o Doctor Who. One Virtue and a Thousand Crimes é uma história de Doctor Who, Adventures in Lockdown. A história conta a aventura da Nona Corsário na companhia de seu papagaio na cidade obsidiana, ou Obsidian City, uma cidade abandonada. Ela aciona um alarme e, com isso, vai ser perseguido por um exército em Tardes. Ela correu e desceu as escadas da mais alta torre do edifício imperial. O exército pousou e tentou vários códigos para abrir a sala onde ela estava. O papagaio revela que eles estão sendo pagos por um senhor do tempo para roubar a mão de Ômega. O exército consegue abrir a porta. O corsário consegue encontrar a mão de Ômega, mas não movê-la. Aparece então o senhor idoso de cabelos brancos e pergunta a ela se ela já conseguiu pegar. Ela nega. É revelado que o cliente dela é o doutor. Bom, ela não chama o doutor de doutor porque o doutor ainda não se chamava por esse pseudônimo ainda. Então, ela só chamava ele de Time Lord, o Senhor do Tempo. Eu só coloquei aqui como doutor para contextualizar. E que está perto de roubar uma tarde tipo 40. Ele a aconselha a falar com a mão de Ômega. A caixa onde está a mão começa a levitar. Eles correm e o exército continua a persegui-los. Ela pega a mão e foge. Ela pega a mão e foge. Ela revela que o plano do doutor é levar a mão para o planeta Terra e esconder e usar para começar uma pequena guerra do tempo. Um- Uma observação, não é a guerra do tempo, existe uma outra guerra do tempo. A mão apontou para o chão e ela então chamou a La Esperança a sua tarde. A tarde da nona Corsário se chama Light Esperanza. E é um modelo 60, diferente do Doutor, que é um modelo mais antigo, modelo 40. Ela entrou e foi embora com o papagaio. Bom, essa história é só para contextualizar de como o doutor conseguiu a mão de Ômega. Próxima história, após One Virtue and Thousand Crimes, na verdade, é, o, é The Longest Story in the World, a história mais longa do mundo, do livro Short Trips and Side Steps. E porque eu acabei esquecendo, não gravando, sem querer pulei. Então vou ter que regravar. E aqui tá. Mas é que é uma história bem curtinha e não interfere em nada. Basicamente, essa garota, ela tá sofrendo pena de morte e pra ela não morrer, ela tem que contar uma história que entretém essa outra pessoa, né? Que eu esqueci o nome agora. E pra ela não acabar morrendo, então ela tem que continuar contando história todas as noites. E uma história que não tem fim, né? Porque se acabar a história, ela acaba morrendo junto. Porque ela fica sem um propósito pra ela estar ali, né? Perto dessa pessoa. E isso é baseado no Mil e Uma Noites. E não sou eu que estou falando, eu vi reviews de pessoas falando sobre essa história e falaram a mesma coisa, que parece muito com a história de Mil e Uma Noites. Não tem nenhuma informação confirmando, mas é, é similar em certos aspectos.
Essa garota conta a história de um idoso que tem uma neta, e eles ficam nessas viagens e viagens, e essa neta tem histórias milaborantes que supostamente acontecem no futuro deles, e ela acaba sendo acusada de bruxa e o perseguem ela. Essa história acaba mais ou menos assim, porque ela não tem fim. Como eu disse, essa garota que foi acusada de pena de morte, ela não pode terminar a história nunca, então ela tá sempre inventando, inventando não, continuando mais e mais histórias de pouquinho em pouquinho para não poder ser morta, então a história acaba sem fim. Mas provavelmente o doutor e a Susan fugiu dali com a tarde daquele lugar, né? Antes que ela seja jogada na fogueira, digamos assim. Agora sim podemos ir para a audio-história. A próxima obra da lista é uma audio-história ou um audiodrama que pode ser considerada um ponto de partida, um ponto fixo no qual foi possível criar essa linha do tempo cronológica do Doutor. O nome dessa audio-história é The Beginning, o início. Essa obra é dividida em duas partes, The First Flight e Red Lightning, ou, se vocês forem pela tradução, a primeira viagem, que é a primeira viagem que eles fazem com a TARDIS, e Red Lightning, que mais pra frente vocês vão entender o que que é isso. A obra começa com o Doutor e Susan fugindo. Ele carrega o compartimento onde estava a mão de Ômega em suas mãos. O único jeito deles fugirem, seria através de uma TARDIS daquele local. Eles estão num deck cheio de TARDIS. O exército que o perseguia batia na porta, mas o doutor conseguiu ligar o painel e a TARDIS se desmaterializa para outro lugar. Antes de continuar a história, tem outras três histórias que se passam durante essa obra. A primeira seria o poema Something Borrowed, Something Blue, ou, pela tradução, Algo Emprestado, Algo Azul. O nome é uma referência a Tardes, que ele rouba a Tardes, né? Mas ele não gosta de falar que roubou. Ele fala que eu peguei emprestado várias vezes durante as obras de Doctor Who. É, e é um poema do livro We Are 600. Esse poema faz menção a Tardes, como eu disse, e conhecemos pela primeira vez. É o relato da primeira vez que a gente conhece a Tardes. Então é a primeira vez do contato também da Susan com a Tardes, do doutor não, porque ele já tinha dirigido uma tarde antes na academia, né? Ele tinha feito testes de direção. E relatando que ela é maior por dentro do que por fora. Então segue o poema para traduzido, ela não acrescenta muito na história. Só é bem. É um poema infantil, não é para acrescentar muito. A segunda obra é The Exiles, uma short story ou uma short trip, do livro Universe of Terrors, que fala que ao entrarem na tarde, logo após eles fugirem do exército, tudo estava escuro. E com muito esforço, quase foram pegos. Eles conseguiram fechar a tarde e fazer ela funcionar ligando o painel. Essa história mostra claramente que o doutor não sabia direito manusear e provavelmente por isso foi reprovado no passado. Obviamente, eles não sabem onde eles estão. O doutor começa a olhar as suas anotações e explica que falta uma parte do sistema de orientação. Na tarde tinha uma porta que Susan decidiu abrir desobedecendo o doutor, e por isso viu lá um corredor branco. Ele entrou e parecia infinito. Lá tinha um espelho e algumas roupas. Ela então escolheu algumas para usar. Ela acredita ter visto alguém nesse espelho, mas ao mesmo tempo ela acredita que a nave estava vazia quando eles saíram do deck. O espelho fazia ela se sentir mal, angustiada. Então ela de novo viu esse ser, mas esse ser estava apenas no espelho. Ela tinha esse ser tinha presas e se aproximou e a beijou. Ela contou essa história ao doutor mais tarde. Ele não ficou com raiva, mas ficou aliviado dela estar bem. Ele sorriu e revelou que era provavelmente uma criatura de um eco do passado. E a terceira obra que se passa durante The Beginning, ou no meio de The Beginning, é a Cartas de The Missing TARDIS, do livro Doctor Who, The Time Lord Letters. Eu já falei sobre esse livro antes, então vamos lá. Nessa parte da Cartas de The Missing TARDIS, o doutor pede desculpa por ter pego a TARDIS e revela que não a devolverá. Ele faz isso em forma de bilhete, ou seja, antes dele fugir, ele deixa um bilhete lá.
Isso é bom ter em mente. Agora, voltando para a obra The Beginning, voltando para The First Flight. Susan acorda após um leve desmaio. Susan explica o que significa TARDIS, que significa Time and Relative Dimension in Space, tempo e dimensão relativa no espaço. Da onde eles estão, dá para ver o planeta Terra. Então, eles sabem que estão mais ou menos ali perto do sistema solar. Eles então, antes de saírem, descobrem que havia outra pessoa na nave, Quadriga Stone. Ele manda os dois fecharem as portas e o doutor destrói um aparelho que poderia ser usado para os Senhores do Tempo os localizarem, porque o Código Stone poderia usar isso contra eles. Bom, após a discordância entre o Dr. Stone sobre se devessem sair ou não, já que o sistema que analisa se o planeta é radioativo ou não está quebrado, o doutor leva um circuito de desmaterialização com ele para Stone não ir embora com a tarde. No planeta, eles encontraram indícios de vida. Logo após, foram apresentados ao primeiro propagador, um alien da raça Archeons, um alien um alien da raça Archeons. Os três são guiados para uma caverna, onde o primeiro propagador solta um raio vermelho. Com isso, eles descobrem que essa raça está interferindo no desenvolvimento da vida deste planeta e também do planeta Terra. O Doutor e Susan discorda dos Arcans e por isso são considerados ameaça por eles. Então logo os Arcans levam a Tardes, desmontando a Tardes em pedaços e Susan é apagada. Agora começa a segunda parte de The Beginning, que se chama Red Lightning, raio vermelho ou luz vermelha. Ela acorda num hospital dirigido por humanos, descobre que não está em um planeta, e sim no satélite natural. O satélite da Terra, a Lua. Stoin se projeta mentalmente para Susan, tentando convencer ela a escapar. Porém, ela não confia nele, não sabe se realmente é o Stoin, se é algum alien se passando por ele. Então ignora. Susan encontra o doutor e descobre que os humanos da tripulação vinda da Terra foram mortos por parasitas. O doutor tenta contatar os humanos, porém a ligação é cortada. O primeiro propagador revela que o fato de eles estarem ali interfeririam no plano deles. Com isso, Stoin concorda e culpa Susan e o doutor, tentando escapar do problema. O primeiro propagador decide puni-los expurgando a Terra, lançando um raio vermelho. O Stoin novamente tenta convencer o doutor a devolver o circuito. Enquanto isso, os humanos enviam um míssil retaliatório nos Archeons como forma de revidar. Stoin, ao ver que o doutor não iria parar de tentar impedir os Archeons, segura a Susan e a usa como refém na tentativa de trocá-la pelo circuito de desmaterialização. O doutor corta o cabo de um dos sistemas, deixando os Archeons sem defesa, impedindo de começar um bombardeamento. Susan consegue se soltar de Stone e foge para dentro da tarde. Logo após entra o doutor. Os dois fecham a porta da tarde e partem, deixando o quadro Stone para trás, do lado de fora da nave. E as últimas palavras dele são: Eu vou fazer você pagar. Braid, um livro escrito por Tara Stamskamp e pseudônimo para Stephen Cole. Essa história começa com uma garota encarando o sol em um planeta chamado Iowa, e por isso vai para a enfermaria. Ela revela que seu companheiro de tripulação favorito é o Olmec. O nome dele faz referência ao povo Olmeca. Um senhor de idade aparece nesse planeta no meio de uma guerra procurando por uma jovem. Enquanto isso, essa garota foi avistada por um membro da tripulação chamado de Sally. Juniper encontrou o senhor no meio da guerra e o levou para dentro da base, logo após o inspecionar e o fazer trocar de roupa. Ela foi até William Moseley, chefe da tripulação, para dar a notícia. Voltando para Olmec, ele contava histórias e mitos da mitologia maia e asteca que envolviam os deuses gêmeos Hunapu e Xbalanque para a pequena garota. Para a pequena garota. Perdão se eu não souber pronunciar corretamente o nome deles. E também os deuses Solot e Gukmats. Então, o homem que acaba revelando que, na verdade, ele já está morto. Nesse meio tempo, a Juniper explica ao senhor que neste planeta está ocorrendo uma guerra entre os cabeças de raposa, ou Foxhead, e os humanos. Ela avisa que irá escoltá-lo até o chefe. O senhor, após finalmente trocar de roupa, foi questionado sobre quem ele é e o porquê ele havia uma insígnia dizendo
ser um doutor, dizendo ser um doutor. Então ele dá uma desculpa e eles acreditam e passam a o chamar de doutor. Mas eles confiam que o doutor não teria sido enviado pelos humanos, já que os humanos não enviam ninguém novo ou sequer faz contato com eles há meses. O doutor acaba deixando escapar que não é um doutor oficialmente, confundindo-os. Eles questionam onde está a nave dele, no qual ele veio, e ele afirmou que ela está quebrada, dando uma desculpa que sua companion podia, dando uma desculpa que a sua companion pode consertar e pilotar, manipulando-os para procurá-la. O doutor foi obrigado a ir com Weber, ajudar a consertar e encontrar o motivo dos apagões que ocorriam na base, enquanto os outros procuravam pela jovem. A jovem pelo qual o doutor procura acorda e se vê acompanhada de um gato, o qual ela persegue. Enquanto isso, o doutor, ao descobrir que sua neta estava na câmara de sono, os convence a deixá-lo entrar. Eles permitem com uma condição, que eles o tirariam de lá em 5 minutos. Voltando para a neta do doutor, ela encontrou uma outra garota chamada Jill, que a nomeou de Susan, por ser o nome da mãe dela. Ou seja, o nome da mãe da Jill era Susan, e ela nomeou a neta do doutor de Susan por causa disso. Era o único nome que veio à cabeça dela. Ela queria fazer com que o Womack voltasse e solicitou a ajuda de Susan para isso. O doutor é puxado de volta. Revela que isso tudo é obra de uma mente telepata e que inclusive é capaz de projetar pessoas que morreram como mentores Parme e Bane. Juniper e sua equipe foi encurralada. Ela foi a única a permanecer viva, encontraram ela, porém acharam que ela tinha matado o resto da equipe. Deram remédio, o que a deixou desorientada, sem conseguir se comunicar. A levaram de volta para a base, porém a não limparam corretamente e acabou entrando um Foxhead, um cabeça de raposa, infiltrado. O doutor acha que as raposas não querem matar os humanos e tenta se comunicar com eles. As raposas revelam querer destruir a câmera, pois ela está mexendo na estrutura do DNA deles, fazendo-os se reintegrarem. Ele faz um acordo com as raposas. As raposas ajudam a encontrar Susan em troca de desativar a câmera de sono. O doutor revela a Weber que, na verdade, a companion dele não é piloto, e que ele não veio da Terra, e que ele não é humano. Ele volta para a câmara, onde encontra finalmente sua neta Susan. Eles saem e vão embora sem se despedir dos humanos. Bom, uma observação. Explicando que a partir dessa obra, o doutor passa a se chamar Doutor e Susan de Susan. Existe uma explicação, já que na história The Beginning eles se chamam de Doutor e de Susan. E a The Beginning se passa antes dessa história. Porém, a narração dela é no futuro, pois ela está lendo um diário. Ou seja, é pós-Freud, né? Pois essa história. E para a Susan proteger essa identidade deles, já que eles não gostam de falar seus verdadeiros nomes, ela deve ter substituído no diário e na narração, né? Enquanto ela fala, para os seus respectivos atuais pseudônimos. Com isso, entende-se que no acontecimento real eles devem ter falado seus verdadeiros nomes, para se chamarem e referirem nas conversas. E nas outras obras anteriores, o doutor é chamado de Grandfather, que é avô, ou Time Lord, Senhor do Tempo, né? E Susan de Child, que é criança, ou de Granddaughter, que é neta. A próxima obra é o audiodrama ou audiohistória The Sleeping Blood. Os The Sleeping Blood é a primeira história da série 9, também chamada de The First Doctor Volume 1, do álbum The Companion Chronicles. Escrito por Martin Day e lançado em 2015, e é dividido em duas partes, The Sleeping Blood e The Butcher's Citadel. A história acompanha Susan a pousar de um planeta chamado Rua. O doutor, ao tocar uma planta nesse planeta, acaba ficando doente. Susan sai em busca de um remédio e encontra uma casa controlada por uma IA. A conversa de Susan com a IA é interrompida por uma aranha robótica, iniciando uma perseguição. Susan corre em direção para Tardes, mas antes de chegar, é interrompida por um homem chamado Kendrick, que revela que ele faz parte de um exército que luta contra o Butcher, um hacker que tomou posse de todas as máquinas e nanotecnologias, controlando-os para seu próprio benefício e domínio. Bush revela ter escutado toda a conversa entre Susan e Kendrick. Segunda parte começa agora, The Sleeping Blood, The Butcher's Citadel, que é uma parte bem curta comparada à primeira parte.
Nela acontece o seguinte: Susan percebe como o Butcher consegue controlar os robôs. Ela que tem Susan, ela tem conhecimento prévio de nanotecnologia que ela aprendeu no planeta dela. Ela usa o conhecimento dela de tecnologia para reverter a situação, reprogramando-os. Susan é obrigada a ficar. E Kendrick dá um tiro em Butcher, matando-o. Ela volta para Tardes e cura o doutor. E ela conversa com a tecnologia por um tempo e vai embora. A próxima história é uma história curta de livros de short trips. E é o livro Short Trips Past Tense. A história se passa em torno do doutor. Susan, ela está longe e ele explica que ela está acampando. Então, se passa totalmente em torno do doutor. O doutor ele começa a história provando um sorvete enquanto conversa com alguns de seus recém-conhecidos. Um deles é o Mr. Prentice. Um casal, durante a conversa dele, chega com seu filho Craig. Mr. Prentice revela ser um alien aposentado que fixou a cidade inteira em 1933, impedindo os anos de passarem, mesmo sendo 1999 fora da cidade, alterando assim o tempo e o espaço. Craig está morrendo, porém não há cura para a doença, pelo menos não em 1936. Em 1999 já existe. O doutor tenta convencer Prentice a fazer a cidade voltar ao normal, mas ele se nega. O doutor faz Craig fingir um ataque de qualquer luz, que é a doença dele. Prentice acredita e, em prol de salvar o garoto, ele desliga a máquina, voltando a cidade ao normal. Susan, ela volta do acampamento uma semana depois desse acontecimento, se encontra com o doutor e vai embora. Indian Summer é um short trip do livro Short Trips Snapshots, escrito por James Goss e lançado em 2007. O personagem principal dessa história é um homem chamado Suresh Parekh, que trabalha num hotel. Seu colega de trabalho, Rawson, acredita ter visto um fantasma sentado no hotel anos atrás e desde então Suresh anota cada aparição desse fantasma em seu livro. O fantasma, na verdade, é o doutor, né? É porque ele achou que fosse um fantasma porque ele via o cara durante anos nesse hotel e o cara não envelhecia, né? Quer dizer, não envelhecia não porque ele já era velho, mas o cara continuava igual, né? Durante anos. Então ele achou que era um fantasma. Até um dia que Suresh vê esse mesmo fantasma sentado ao lado de uma garota. A garota é a Susan. E tinha outras pessoas em volta. Provavelmente ele estava falando com outras pessoas e etc. Ele, anos após, vê a mesma garota. Essa garota, ela pede limonada e revela que o cara com quem ela anda é o avô dela. No caso é a Susan, né? E que anda com o doutor, né? Rawson morre anos após e assim como a irmã de Rawson, o hotel foi passado para o Suresh. Antes de morrer, ela escreveu uma carta passando a propriedade para ele e ensinando como falar com esse fantasma. Sim, ela sabia. Um dia a garota voltou a aparecer. Suresh perguntou sobre o idoso que fica com ela. Ela o leva até ele. Suresh fica em choque. Ele acaba conhecendo o doutor, né? E vê que na verdade não é um fantasma nem nada. A garota agradece pela comida, dá uma alta gorjeta e vão embora. Um ano mais tarde, ele vê o mesmo senhor. O idoso pergunta se Suresh teria visto a neta dele, a Susan, né? Mas Suresh afirma que a última vez que viu foi ano passado. Suresh o questionou do porquê o assombra o local, né? Ele ainda acha que é um fantasma. Aí o senhor responde que na verdade ele não é um fantasma, mas sim um viajante no tempo. Ele se despede e vai embora. Anos mais tarde, Susan e o doutor voltam e revela ter conseguido se livrarem desse problema de deslocamento temporal. E assim a história meio que acaba. Losing the Audience é um short trip do livro Short Trips Defining Patterns, ou sei lá como você preferir pronunciar. Essa história foi escrita por Matt Coward, lançada em 2008, um ano depois da história anterior. Susan e o doutor se encontram pousando em uma produção de show de rádio. Max, o locutor, tem notado a decadência da audiência devido à quantidade de mortes ocorrendo na cidade. O doutor descobriu que aliens da raça Shakers estavam se infiltrando na frequência do rádio e matando pessoas. Eles tinham um acordo com o governo britânico e em troca ganhariam a Índia. Mas eles foram enganados
e agora querem matar todos. Os Shakers foram aprisionados naquela frequência e o show de rádio de Max estava os soltando. O doutor então acaba matando os Shakers e alterando a oscilação e salvando meio que todo mundo de morrer, né? Porque eles estavam morrendo por causa dos Shakers, né? A onda de morte que estava acontecendo era por causa dessa raça de aliens. Aí eles conseguem resolver e o doutor vai embora com a Susan. The Gift é uma história de short trip de Natal do livro Short Trips: The History of Christmas, lançado em 2005. Alastair com sua esposa Doris compram um barco na véspera de Natal. Ao levarem o barco para a água, encontram um idoso e uma garota encharcados flutuando no lago. Alastair identifica que o idoso é o doutor. Ele já conhecia o doutor antes, mas o doutor não o conhecia ainda. As próximas encarnações dele o iriam conhecer, ou seja, lá pra frente o doutor vai conhecer ele, até mesmo na série, né? A série clássica, ele chega a conhecer o Alastair. Mas o Alastair já conhece porque o, é o passado do Alastair, ele já tinha conhecido o doutor, mas o doutor só conhece no futuro, meio que eles estão num cruzamento temporal, né? Que torna isso meio engraçado. O Alastair fingiu que não conhecia o doutor, porque o doutor ele tem esse compromisso com seus companions de que caso isso aconteça, não revelar, para não alterar nada no futuro e tal. O doutor percebe que o Alastair meio que já conhecia discretamente, o Alastair não consegue muito bem fingir. Só que ele não fala nada, né? Que ele já desconfiava de que ele já o conhecia, ele até mesmo para não causar nenhum problema, ele finge que tá tudo certo e mesmo tentando esconder, ele não conseguiu, né? O doutor ele acaba indo embora com a Susan depois e agradece a esposa do Alastair, né? A Doris. É, só que ele não conseguiu agradecer ao Alastair porque o Alastair saiu da casa para evitar que falasse alguma besteira. Childhood Living. O doutor e a Susan acabam acordando no submarino. Eles são recebidos por um alien de espécie Slavarian, descrito como caracóis biônicos, que relata que teriam que gestar seus ovos no planeta Terra para conquistá-lo. Mas para isso mas para isso precisariam de se alimentar de uma mulher humana. Por isso Linda foi escolhida, pois ela é humana e Susan não. Mas o doutor consegue levar os Slavarians para longe da Terra e foge com o doutor e a Linda, retornando para casa. Que nome complexo, meu Deus, esses Slavarians. Observação em relação aos crossovers de doutores diferentes, só irei falar deles quando chegar a vez do último doutor participando do crossover. Exemplo, se tiver um crossover entre o primeiro, o segundo e o terceiro doutor, eu só vou falar quando chegar na linha cronológica do terceiro doutor, pra não ter que repetir 3 vezes a mesma história, ou várias vezes, dependendo da quantidade de doutores. Porque tem crossovers até mesmo de 8 doutores, né? Aí fica complicado. E Mas a história, apesar de. Mas a história de agora, apesar de ser um crossover de 7 doutores, eles não aparecem juntos na mesma sala. Cada um tem uma parte separada, histórias diferentes que se unem no final. E o primeiro doutor tem uma parte que o foco é só nele. Ou seja, quando o foco for no primeiro doutor, ou quando não tiver muito bem um foco, eu vou contar a história. Só por via das dúvidas, né? Se é importante ou não. Quando não tiver um foco, eu quis dizer, quando não tiver um foco num doutor específico. Áudio História 721. Áudio História 721. O primeiro doutor e a Susan se encontram na frente de um androide presos. Para ele, suas futuras encarnações, que estão em outras salas, sobreviver, ele teria que passar no teste. Mas ele descobre que 5 encarnações já falharam. Ele analisa a porta. Susan se pergunta se outras encarnações têm companions também. E o doutor abre a porta. Enquanto isso, consegue enrolar o robô e descobre que a Susan, na verdade, era uma impostora. Não era a verdadeira Susan. O doutor passou no teste
porque esse era o teste. Aí ele conclui esse teste e vai embora. Provavelmente Susan, ele consegue recuperar a Susan depois, se ela tava na nave esse tempo todo, né, na tarde. Não explica muito bem, mas ele consegue recuperar a verdadeira Susan. Até porque, pra história continuar, ele continua com a Susan verdadeira, até mesmo pra série começar, né? O livro A Big Hand for the Doctor, que também tem uma versão em audiolivro. O doutor acaba perdendo a mão e precisando de uma mão de prótese. O médico Aldrich concorda, mas com a condição de que o doutor seja um ajudante dele por uma semana. O doutor vai aonde Susan está de táxi. Lá ele tem umas 3 crianças e piratas de almas, das almas. Não sei muito bem falar isso. O capitão dos piratas, o Igby, luta com o doutor. O doutor derrota Igby e recupera a mão que estava com ele no pescoço, né? Tava no cordão dele. E foge com Susan e as crianças. Aldous recostura a mão no doutor e ele quase que regenera algumas vezes no processo, mas fica bem. Porém, é uma mão maior do que o normal, uma mão grande, né? Como se tivesse inchado. Bom, dá-se entender supostamente que James Matthew Barry teria visto a luta e se inspirado neles para escrever Peter Pan. The Arboreals, do livro Scientific Secrets of Doctor Who. O Doctor e Susan, ao chegar num planeta de selva, encontra resto de uma nave. Descobriram um tripulante vivo preso no traje, Bethan. O Doutor e Susan levam Bethan à nave. Eles são interrompidos por criaturas nas árvores. Eles encontram Tino, também tripulante, parceiro de Bethan. Bethan acompanha Tino e Susan e o Doutor partem na nave, deixando Bethan e Tino lá. Doctor First. O doutor, ao ter que parar no planeta Terra para reparos, conserta a nave, mas decide procurar Susan. Ele acaba encontrando com Cybermans e foge. E depois ele consegue encontrar a Susan ouvindo música e ele acaba sorrindo. Isso é importante porque ele quase nunca demonstra nenhum tipo de emoção. E é um dos raros momentos, né? Apesar de ser só uma história infantil, não é pra ser nada muito impactante no mundo de Doctor Who. Carta Unpredictable Tastes, do livro Doctor Who Time Lord Letters. Eu não sei onde exatamente essa história entra, mas o doutor ele manda uma carta a Nostradamus agradecendo pela hospedagem por ter conhecido um gênio e ter tratado super bem ele e a Susan. A esposa de Nostradamus fez um cachecol para o doutor, e é o cachecol que ele só usa lá na 4ª encarnação. E um pano que ela também fez um pano para Susan. Esse cachecol ele provavelmente fica guardado dentro da TARDIS até ele encarnar pela 4ª vez, né? The Price of Conviction, do livro Short Strips, The Quality of Leadership. O doutor e a Susan chegam na cidade de Worms. Susan acaba escutando uma conspiração para matar Martinho Lutero antes de seu julgamento. Antes que eles ataquem Susan, ela é salva por Rudolf von Schleisinger. Não sei falar esse nome. Antes que eles ataquem Susan, ela é salva por Rudolf von... Eu vou chamar só de Rudolf, que é um nome complicado. Mais tardiamente, eles acabam presos, onde conhecem Martinho Lutero. No dia do julgamento de Lutero, Susan, o doutor, o próprio Lutero e o Rudolf tentam fugir pelos túneis, mas Rudolf revela ser uma armadilha que ele mesmo fez. Mas antes que ele faça qualquer coisa, Johann Eck, juiz do caso de Lutero, vê tudo e salva eles. O doutor e a Susan ficam na cidade para poder ver o julgamento de Lutero e depois vão embora. A história seguinte é chamada de Urostine. Urostine, não sei pronunciar esse nome. É do livro Doctor Who Yearbook, 1995. Susan e o doutor acabam pousando na cidade de Urostine, ficam por um tempo, conversam com o ministro e vão embora na tarde, que está em formato de nave devido ao circuito de camaleão ainda está funcionando. The Alchemist. Antes de explicar a história, devo contextualizar.
algo que pode criar confusão. A história se ocorreu no passado, mas a história é contada por forma de narração, por formato de narração. E essa narração ocorre no futuro, porque é simulando ela escrevendo o diário sobre histórias que ocorreram no passado. Então, na verdade, nem é um diário, né? Porque ela escreve muito no diário. Mas dessa vez era uma carta, porque ela vai entregar essa carta para a Bárbara no futuro. A história se passa no passado, quando ela não conhecia Ian nem Bárbara propriamente. Talvez ela já... Não, ela ainda não estava frequentando a Cornhill School, não. A história começa com Susan chegando em Berlim e dá um jeito de conseguir dinheiro através de antigas moedas de Roma que tinha na tarde. O doutor revela que veio ver uns cientistas. O joalheiro se oferece para dar carona até um instituto cheio de cientistas. Para que pudessem entrar no instituto, o doutor escreve uma fórmula para levá-la a Fritz Haber. Ele leu e os deixou entrar. Enquanto o doutor fazia suas coisas, Susan ficou conversando com um inglês chamado Paulit. Susan, ao sair, vê o doutor sendo sequestrado e fica em pânico. Paulit aconselha ela a ver a SA, porque eles podem ajudar. Susan se encontra novamente com Paulit e descobre que ele havia adopado, mas em raras quantidades. E por isso ela conseguiu testemunhar o sequestro do doutor. Era para ela estar dormindo, mas como errou a quantidade, ela conseguiu continuar acordada. Susan foi levada por Paulit. O intuito deles era saber como conseguiram aquelas moedas de ouro. Susan foge pela janela com os lençóis. Contata Street Matter, que revela ser um espião. Ele ajuda ela a salvar o doutor e vão embora. Susan finaliza a carta falando que o passado não há de ser mudado e que apesar de todas as dificuldades tudo correrá bem. No caso, isso é a lição de moral que ela quer dar para Bárbara e para o Will, porque muito provavelmente essa carta ela escreveu quando ela já está quase saindo da nave. Queens, que se passa logo após The Alchemist, ao chegarem em Bridgetown, um lugar onde o verão dura 2 anos, que se passa na quarta dimensão, ou seja, uma dimensão diferente. Susan sai da TARDIS e vê que uma garotinha viu a TARDIS se materializar. A garotinha fala que o mundo irá acabar devido à fome e à miséria, que o fim está mais perto do que imaginamos. Depois, ela encontra essa mesma garota e a ajuda a sair da rede. Bridgeton é inundada, pois foi projetada para ser um tipo de calha, ou seja, a água desce pela cidade e cai nas planícies abaixo da cidade. A garota é chamada de Midla, e a TARDIS é levada embora pela água. Portanto, a criatura chamada de Fraser rouba a chave da TARDIS, o doutor desce para a planície e encontra a TARDIS, mas acaba preso e é resgatado. A vegetação começa a crescer e atacar a própria cidade. Midla é um Fraser, ela é o Fraser que atacou o doutor e pegou a chave, né, no caso. O doutor ele consegue recuperar a chave. O doutor compra um presente para Amblat, que é uma pessoa que ajudou ele no meio disso tudo, e depois ele vai embora com a Susan. Test of Time Test 1, do livro Doctor Who Fanbook. Susan, dentro da TARDIS, acaba deixando o pai do tempo sair da jarra, libertando-o. O primeiro teste é escapar das areias do tempo. O planeta está se destruindo e eles têm que dar um jeito de fugir. Mas o pai do tempo, faz eles pararem em Londres, lá na Junkyard, onde eles ficam, onde a série começa, onde ela meio que dorme, né? Porque a TARDIS fica lá enquanto ela tá frequentando a Cornhill School, né? Então lá vai se passar bastante história. The Rag and Bone Man's Story, do livro Short Trip Repercussion. Nela, o doutor e a Susan acabam indo parar em Londres. Susan começa a frequentar a escola Cornhill. Agora, nessa partir dessa história, ela começa a frequentar essa escola com a ajuda de um objeto chamado Blessing Star, que é meio que uma estrela, um objeto cósmico que dá sorte. Ela consegue se encaixar na escola, mas acaba causando uma reação negativa. Este Blessing Star acaba caindo na mão de Joseph Galloway, o Rag and Bone Man. Ele usou para várias conquistas pessoais, até durante a Copa de 62. Ele e os amigos estavam torcendo para a Inglaterra
e acabaram sobrecarregando a Blessing Star e explodindo. O doutor fica sabendo disso e o leva para fora de seu tempo para preservar a rede temporal, porque ele agora é um risco. Curiosidade, essa história tem uma referência à partida de Brasil versus Chile na Copa de 62, quartas de final. Para quem não sabe, o Brasil ganhou do Chile de 4-2. A carta de aplicação da escola de Coal Hill, chamada de An Application, do livro Doutor, Time Lord Letters. Basicamente, Susan é aceita na escola. E agora ela realmente definitivamente está frequentando. Ash, do livro Short Trips Universe of Terrors. O doutor conta uma história a Steven. O Steven é um futuro companion dele. Ele tá contando essa história no futuro, mas a história se passa no passado, ou seja, a história se passa nesse momento da linha temporal. Ou seja, a história se passa antes dele conhecer o Steven, antes dele conhecer até mesmo Ian e Barbara e etc. A história começa com Susan e o Doutor perdidos em Londres. Eles veem seus reflexos distorcidos em vidros e acabam de encontrar com Joan. Ela leva-os para sua casa e revela que o ano é 1943, mas não faria sentido, já que em uns minutos eles estavam em 1963. O doutor, ao olhar para o avô de Joan, o Sr. Calder, percebe que ele é a fonte dos reflexos distorcidos. A casa entra em chamas. Joan e sua mãe são quase queimadas. O doutor grita para Susan quebrar o espelho. Ela faz e o Sr. Calder desmaia. Rapidamente o ambiente volta a ser 1963 e fica tudo normal. Time Relative é uma história que conta a visão de Susan vivendo fingindo ser uma humana e frequentando a escola Coal. A Terra começa a ser atacada pela entidade frio, dando a vida a bonecos de neve. O frio é um ser que vivia na Terra antes mesmo dos humanos. Susan e seus amigos são atacados. Eles acabam desconfiando que Susan não seja humana. Ela surta e revela a verdade para eles. O doutor chega a tentar converter o frio em um floco de neve na tarde, mas não consegue. Então ele leva para outro planeta e o deixa lá. The Sons of Crap, do livro Doctor Who Annual, de 1966. O doutor, ao chegar no planeta Wengal, é parado por cientistas humanoides e preso. Logo após é levado ao líder Fomal, no qual o doutor tenta convencer de que ele é uma forma de vida inteligente. Fomal explica que devido a uma estrela, o planeta foi tomado por radiação no passado e por isso as pessoas de lá parecem deformadas. Fomal pede para o doutor levar os embriões não mutados, ou seja, que não sofreram mutação devido a essa radiação, para outro planeta. Os cientistas invadem o laboratório e começam a desfigurar. O doutor corre para a nave com a caixa, e quando entra na tarde descobre que todos os embriões já estavam mortos, ou seja, fez aquilo tudo para nada. The Lost Ones, do livro Doctor Who Annual, de 1966. O doutor chega no planeta Vortis e é interrogado pela Menopterers, que são mariposas bípedes, pois eles queriam saber se o doutor trabalhava para as Arbis, os inimigos deles. Quando iam dissecar o doutor, um homem gigante do cabelo vermelho interceptou. Tinham outros iguais a eles. Se chamavam de Filhos do Sol. Eles acreditavam em Zeus eles acreditavam em Zeus e diziam que eles viriam de um mundo chamado Atlântida. Isso deixou o doutor confuso, porque Atlântida era na Terra, né, supostamente. Mas começaram a ser atacados. O doutor fugiu para Tardes. The Monsters from Earth, do livro Doctor Who Annual, de 1966. Nela conta que duas crianças entraram na tarde para se esconderem, pois estavam brincando de esconde-esconde. Eles entram e se escondem na tarde, mas a tarde se fecha e o doutor desmaterializa, levando-o junto com ele para um outro planeta. Ao pousar, o doutor procura saber onde está. Ele se depara com uma aranha gigante borrifa ácido nela, conseguindo se soltar da teia e soltar a tarde. Porém, ao abrir uma porta, acaba sendo pego pelos sensores. Ele foi feito de prisioneiro por matar Zilgan, a aranha. As crianças conseguem sair da tarde e explica para o doutor que está amarrado
E como eles pararam lá, né? Explica pro doutor isso. Eles os tiram de lá, correm de volta pra Tardes e fogem. O doutor acaba levando as crianças de volta pro tempo deles. The Lair of Zorb Supremo, do livro The Doctor Who, ano de 1966. Ao ouvir uma fita mandando avisar a Terra dos planos de Zarb, o doutor vai investigar e descobre um planeta de formigas gigantes e encontra um garoto chamado Gordon e o pai que está inconsciente. Os planos de Zarb eram invadir a Terra por causa de vegetação e água. O doutor encontra um Zarb de metal. Então o doutor entra em um e segue as outras Zarbs. O doutor encontra o resto da tripulação de Gordon, arranca os colares deles, que permitia Zarb Supremo controlar a tripulação, e essa tripulação atira no Zarb Supremo e o mata. O doutor é levado de volta para Tardes pela mariposa da raça Menoptera que estava ajudando ele. Não sei se dizer se é a mesma mariposa da outra história, mas se passa no mesmo mundo, mesmo planeta, que quero dizer. Doctor Who and the Invasion from Space é um livro e-book que conta uma história de uma família chamada Mortimers que foi resgatada do grande incêndio de Londres pelo Doutor. Ao entrarem na Tardes, eles já se desmaterializam e vão parar em um planetóide. Eles conhecem o One e o Wallace, que são androides. O One viu a Tardes por dentro e decidiu controlar o Doutor para poder usar a Tardes para si, mas a lealdade do Doutor com os seres vivos é tão grande que levou eles de volta à família de Mortimers. Ida, a mais nova da família, joga a geleia no One e o destrói. O Doutor se recupera e leva eles de volta para a Terra. Perdão, eu falei que era um e-book, mas na verdade não é, eu confundi. Um e-book é outra história que vai vir mais pra frente. A próxima história é The Juror Story dos 12 Doutores, que estão no julgamento de Dr. Harris, que é acusado de tentar matar Roberta Septon. Mas um dos jurados nega a culpabilidade do Dr. Harris, alegando que pode ter sido legítima defesa. Porque ele pode ter sido atacada por um lobisomem, supostamente afirmando que ela poderia ser um. Então os 12 doutores são chamados e cada um usa um pseudônimo. Um por um vai se convencendo de que o Dr. Harris é inocente até chegar no Dr. Foreman, que é o primeiro doutor, o pseudônimo dele, que acredita na inocência dele. Susan corre e dá um abraço nele, porque ela achava que ele não ia acreditar na inocência, até porque ele tem uma antipatia grande por humanos. E o primeiro doutor fica encarando o quinto doutor, não sei pelo motivo, e vai embora. Eu coloquei essa história, apesar de ter 12 doutores, pois não tem um doutor fixo como principal desta história. E o mais perto de ser o fixo é o primeiro, Operation Proteus, história em quadrinho da revista Doctor Who Magazine, que durou da edição 231 a 233. Susan, investigando acontecimentos estranhos envolvendo os órgãos, acaba vendo uma pessoa estranha se transformando em algo e avisa o doutor. Eles encontram um alien que faz experimentos mutagênicos com humanos e ele possui um acordo com o governo. O governo dá materiais para ele consertar a nave dele e o laboratório em um laboratório para ele fazer os experimentos dele, e o governo ganha em troca armas letais feitas por ele. Mas isso acabou dando errado e ele fez experimentos antiéticos e mortais lançando gases na atmosfera transformando algumas pessoas. Mas o doutor consegue o matar, reverter as transformações e salva o cara que estava sob o controle. Hunters of Earth, da coleção Destiny of the Doctor. Nesta história, Susan vê o doutor com um item para consertar a nave. Susan acaba seguido por um coronel Rook, um dos professores de Cornell School. Ele pergunta sobre a documentação dela, já que nem a certidão foi entregue à escola. Ela inventa uma desculpa que perdeu na mudança. Após isso, ela conversa com seu amigo Cedric. Então, após mudar a frequência do rádio, os amigos de Susan, exceto Cedric, começam a sofrer um tipo de mudança, né? De controle mental. E falam para ela voltar de onde veio. Mas eles voltam ao normal depois e pedem desculpas. Mais tarde, Susan
apresenta o Cedric ao doutor. Susan tenta religar o rádio e eles escutam uma mensagem de uma reencarnação futura do doutor, mas não dá para entendê-la. O Cedric pede uma explicação, mas Susan o ignora. O doutor, ao voltar de ter comprado um outro item, acaba sendo atacado e parado por 5 jovens, o chamando de alien e o mandando de volta para sua espécie. Depois, eles voltam ao normal e pedem desculpas por tê-lo atacado. Susan e Cedric também foram atacados de novo e desta vez ele decidiu ficar do lado deles, ou seja, o Cedric mudou de lado, entre aspas. E o doutor é atacado pelo Rook, que o acusa de ser alienígena. E o doutor nega várias vezes que ele é um. Cedric revela ser sobrinho do Rook e um espião deles para investigar Susan. O doutor descobre que quando eles falam alienígenas, eles se referem a estrangeiros, e não no sentido literal da palavra. O doutor tenta checar como as ondas de rádio fazem isso com as pessoas. Susan usa suas habilidades telepáticas para atrasar a multidão. Sim, ela tem uma habilidade telepática, o que é uma surpresa. E o doutor constrói um bloqueador de sinais, salvando todos temporariamente. Cedric pede desculpas, mas Susan não aceita. Aí depois ele consegue resolver esse problema permanentemente. A próxima e a última história antes de Unearthly Child se chama Doctor Who and the Horror of Cool Hill. Foi publicada no site da BBC de graça em 2017. Essa aqui é o e-book, no caso. O primeiro doutor, que está indo em direção à escola Correu, percebe algo que o segue. Ao chegar na escola, ele conhece uma professora chamada Shibane. Eles veem lobos e o doutor tranca as portas com o equipamento dele. Esses lobos se reúnem para atacar a escola. O doutor segura as portas enquanto Shivani e Gibson fogem para o laboratório. Percebe que eram lobos do espaço. Eles são atacados e Shivani acaba se transformando em um, mas se recupera e volta a lembrar do seu eu humana. Mas Gibson não tem a mesma sorte e se transforma por completo. O doutor solta uma poção, Shivani e ele vão para o telhado, pois estão encurralados e enfrentam os lobos. A poção funciona e os lobos vão embora. O doutor liga para a polícia e volta para sua nave. Aqui, então, começa a série clássica de Doctor Who. Lembrando que deixei de fora alguns crossovers com alguns futuros doutores, no qual vou deixar para falar quando chegar o doutor mais avançado de cada crossover. Eu citei aqueles que o doutor é o doutor principal do crossover, já que era importante, e eu também deixei de fora o filme de Doctor Who, pois não faz parte dessa linha, e as auto-histórias do universo Unbound, pois se passa numa linha diferente, onde o doutor e a Susan não fugiram de Gallifrey. Eu posso fazer um vídeo separado para essas linhas se pedirem. E a última coisa é que eu deixei de fora a comic story Doctor Who and the Mechanoids, ou Mechonoids, que é uma continuação do filme do Doutor, que também se passa numa linha temporal diferente. E que, apesar de ser o primeiro Doutor e ter também uma Susan para si, ele é de outra linha temporal. Até porque é a continuação desse filme que se passa em outra linha. Um outro ator, outros atores, né, no caso, e etc. Outra história que não bate com a linha temporal fixa principal. Bom, continua no próximo vídeo com a primeira temporada da série clássica e as histórias que se passam entre ela, da primeira temporada da série clássica.